Corintianos entraram em desespero com o Flamengo. Corintianos de todo o Brasil, foi pouco. Tá de 2-0, que aliás ficou pequenininho pro Corinthians, hein? Poderia ter sido muito maior a favor do Flamengo. Parece que o Corinthians tava com medo do Flamengo. O Flamengo amassou o Corinthians. E o Benja e o Mano se renderam ao Flamengo. O Flamengo é um time que briga para ser campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. O Corinthians é um time que briga apenas contra o rebaixamento. O Flamengo hoje é muito mais time que o Corinthians. 2-0. Saiu barato porque o Carlos Miguel... Ronaldo, ele falhou no primeiro gol. Falhou cara a cara com o Pedro. Mas se não é ele, era mais também. Isso, gente, Mengão amassando o Corinthians. O Flamengo é muito bom. Agora, se jogar com esse empenho que jogou isso hoje contra o Corinthians, essa vitória de 2-0, vai disputar tudo quanto é título que ele entrar em campo para jogar. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React. Deu pra sentir o desespero aí de alguns corintianos, né? A imprensa esportiva falando sobre a partida de ontem, Flamengo 2, Corinthians 0, nada. Vamos aqui analisar nesse momento porque parece que o Corinthians conseguiu ajudar o Flamengo a espantar a crise de uma vez por todas e fez uma boa partida, uma boa vitória e agora vai pensar na Libertadores também. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar pra lá a próxima partida pra depois e vamos rir nesse momento, vamos rir. Já chega deixando a sua risada aí nos comentários, vamos rir muito. Vamos ver aqui as reações dos corintianos após a derrota. Mas faz o seguinte, esse vídeo merece, seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal, a gente sempre trabalha aqui trazendo o melhor pra vocês, a gente faz os cortes, tenta fazer a edição aí pra vocês, então deixa o seu like, dá essa moral pra gente, vamos bater essa meta aí de 3 mil likes pra esse vídeo, pessoal, isso não é nada, nós somos milhões de torcedores espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, então deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscreva, ative o sino das notificações, lembrando que aqui no canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos aí ao canal aí dos nossos amigos adversários, Benja, canal do Ronaldão, canal Placar TV, link na descrição como créditos, vamos juntos rir! Vamos rir nesse momento, hein? Deixe sua risada nos comentários. Bora pro vídeo de hoje. E foi pouco, hein? Foi pouco. Corintianos de todo o Brasil, foi pouco. Hein, torcedores do Mengão? Foi pouco. 2-0, pouco. Flamengo amassou o Corinthians. Tite pressionado, jogou a bomba agora no colo do Antônio Oliveira e agora o Timão vai ter que rebolar. Na próxima rodada contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, tem jogo importante pela Sul-Americana e a vitória de hoje traz a paz que o Tite precisa para jogos importantes na Libertadores, clássico contra o Vasco e a tentativa de classificação contra o Amazonas na Copa do Brasil. Bom, o fato é o seguinte, né? A pressão estava de um lado e foi para o outro. Saiu da Gávea e vai para o Parque São Jorge. O Corinthians até que iniciou o jogo bem, não é? Fazendo aquela pressão em cima do Flamengo. Até lembrei o jogo Fluminense-Corinthians, que o Corinthians fez uma pressão enorme em cima do Fluminense em Itaquera. Mas não dá para comparar Fluminense com o Flamengo, né? Flamengo jogando em casa, com o apoio da torcida. Não ia deixar o Corinthians ficar pressionando o tempo todo. E terminou ali, não é, a boa atuação do Corinthians com o lance do Paulinho aos 4 minutos de cabeça, não é? Foi o primeiro lance do jogo, Paulinho ali no primeiro tempo, com o Rossi defendendo. Depois disso, teve uma sequência que só dava Flamengo, né? Com Léo Pereira, Carlos Miguel saindo errado, dando a bola de presente para os jogadores do Flamengo, uma bola na trave do Ayrton Lucas, Carlos Miguel espalmando também uma cabeçada do Félix Torres sem querer para trás. Enfim, aí só dava Flamengo e o Carlos Miguel até então fazendo uma grande partida e defendendo como podia ali o gol corintiano. E aí teve um lance também do Carlos Miguel no chute do Everton Cebolinha, ok. Mas aos 20 minutos, Corinthians errou na marcação. O Corinthians entrou com 3 zagueiros hoje, tá? Vou falar sobre isso. E o Flamengo se aproveitou muito bem. O Flamengo construiu muito bem a jogada com Gerson Lohan, menino da base, 17 anos só, canhotinho, meteu uma bola açucarada para o Pedro. Aí o Pedro, sem marcação, mandou para o fundo da rede. Carlos Miguel falhou. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Você é torcedor do Flamengo, você é torcedor do Corinthians, mas para mim foi uma falha ali do Carlos Miguel. Mesmo assim, eu considero que o Carlos Miguel foi o melhor jogador em campo, porque ele não conseguiu evitar esse gol.
não conseguiu evitar o segundo. O segundo não teve culpa nenhuma, esse ele poderia ter evitado, mas ele evitou tantos outros, né? Poderia, como eu disse aqui no início, ter sido 3-4-0 para a equipe do Flamengo. Depois desse lance no primeiro tempo, ainda teve uma espalmada do Carlos Miguel no lance do Everton Cebolinha. No segundo tempo, eu achava que o Antônio Oliveira ia tirar um dos zagueiros. O Corinthians entrou com Gustavo Henrique, Félix Torres e Kaká. Não funcionou. Um zagueiro a mais e não conseguiu evitar o gol do Flamengo. Com um zagueiro a mais, é um jogador de meio campo a menos para criar e um atacante a menos, ou um atacante a menos para atacar. Aí a volta foi o seguinte: Gabigol no lugar do Pedro, que sentiu uma pancada no finalzinho do primeiro tempo, do lado do Flamengo, que foi a alteração feita pelo Tite, e o Yuri entrando na vaga do Paulinho, que não conseguiu fazer um bom jogo, né? Tanto para criar como para ajudar na marcação, a marcação muito em cima do Bidon mais uma vez, o Garro também fica mais tempo preocupado em marcar do que criando. Está todo desmontado esse time do Corinthians. Eu sei que a flamenguista reclama muito do Tite e do Flamengo, vai tentar torcer para o Corinthians do Antônio Oliveira para você ver que dificuldade é. Bom, aí com a entrada do Yuri, o Corinthians até que tentou agredir ali, né, no início do segundo tempo. O Corinthians teve uma jogada do Romero para o Yuri, para o Garro finalizar, a bola foi para escanteio. Depois o De La Cruz chutando fraco, o Kaká chutando dentro da área para a defesa do Rossi, e aí aos 18 veio aquele que para mim foi o golpe de misericórdia, né? Ele arrematou de vez a vitória do Flamengo, que foi o lance do Lohan. Além dos três zagueiros não terem atuado bem na marcação, essa saída de bola do Corinthians quando o zagueiro não tem qualidade é um negócio terrível. Kaká trocando passes ali no campo de defesa, pressionado pelo Lohan, perdeu a bola, aí a bola vai para o Gerson, ele constrói a jogada, passa a bola para o Lohan e o Lohan faz o segundo gol, o gol que arremata a grande vitória, a importante vitória que coloca neste momento em que eu estou gravando esse vídeo, esse comentário, que coloca o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi amassado pelo Flamengo hoje. O meio-campo do Flamengo com o Alan, com o Gerson, com o De La Cruz e ainda com a participação do Pedro como referência lá na frente, mas voltando também, o Everton aberto pela ponta e o Lohan funcionando ora como um segundo atacante, ora como um armador, né? Que ele é o segundo atacante que pisa na área, como se for um centroavante, para marcar o segundo gol. Mas é um moleque genial que tem a capacidade de pegar essa bola e dar um passe milimétrico, né, pro Pedro fazer 1-0. Então hoje o jogo foi do meio campo, né? O Tite fala muito dessa história, que o jogo se ganha no meio campo, e o meio campo do Flamengo simplesmente arrebentou, né, o setor de criatividade do Corinthians, muito por culpa também dessa postura de querer jogar com três zagueiros. Eu não tenho nada contra três zagueiros quando a gente vê a seleção do Filipão em 2002, que tem dois laterais que apoiam e marcam. Aí é legal. Mas os dois laterais do Corinthians têm dificuldades para marcar, o Fagner e o Hugo, e também não apoiam, né? E aí o Flamengo se criou, né? Gente, há uma diferença enorme. Eu sei que para você, flamenguista, é mais fácil compreender isso. Para o corintiano, não. Há um abismo de elenco e de técnico, de Corinthians para Flamengo. Essa é a verdade. Para o flamenguista está com aquele sorrisão de orelha a orelha, venceu o líder do campeonato, agora vai conquistar a classificação para a próxima etapa da Libertadores, para a Copa do Brasil. Mas o Corinthians de hoje é o verdadeiro Corinthians. Aquele Corinthians contra o Fluminense foi fora da curva. Vencer a América de Natal e o Nacional do Paraguai, isso nem não, porque o Corinthians consegue ser melhor do que esses dois. Mas contra o Fortaleza, por exemplo, até que fez um bom jogo, mas não conseguiu colocar a bola lá dentro. Então, é isso. E o Carlos Miguel hoje fez um grande jogo para evitar uma goleada maior, mas precisa estar mais atento na saída de jogo, né? E tem que evitar um gol que é defensável, um chute defensável, né? Aquele lance do Pedro era um chute defensável e o Carlos Miguel não conseguiu fazer isso. O Gabigol entrou no segundo tempo, não foi bem, tá? Eu sou um defensor do Gabigol, mas o Gabigol não conseguiu fazer aquilo. O flamenguista sabe o que é isso, né? O que o Gabigol pode fazer. Ele está jogando, óbvio, abaixo das condições reais para um cara desse tamanho. Bom, é isso, gente. Mengão amassando o Corinthians, Tite jogando toda a pressão que era dele agora no colo do Antônio Oliveira. Flamengo vai ter uma semana
início de semana pelo menos mais tranquilo para encarar aí a Copa Libertadores da América e a pressão agora em cima do Corinthians já terça-feira no jogo da Copa Sul-Americana. Então, o que era pressão na Gávea, agora tem um novo endereço, é a pressão no Parque São Jorge. Vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2-0 nessa tarde no Maracanã. Resultado de 2-0 que, aliás, ficou pequenininho pro Corinthians, hein? Poderia ter sido muito maior em favor do Flamengo. O Flamengo jogou bem, gente. Jogou bem os 2 tempos do jogo. Aí o torcedor se pergunta, por que não joga sempre assim? Aí o torcedor se pergunta, valeu a pena então dar aquela prensa que foi dada no Ninho do Urubu? Aí o pessoal vai dizer, não, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Jogou bem depois da prensa. Jogou bem depois das críticas ferozes que vieram através da mídia e também nas redes sociais dos torcedores, em função de atuações apáticas do Flamengo, como aquele teve contra o Palestino, na Libertadores. Então os jogadores foram cobrados, o técnico Tite foi cobrado, a direção foi cobrada, faixas foram estendidas na frente do Ninho do Urubu e muito provavelmente os jogadores tiveram vergonha na cara. E olharam em retrospecto tudo que vinham fazendo e falaram, caramba, a gente precisa jogar melhor. A gente precisa jogar um pouco melhor do que a gente está jogando. Afinal de contas, esse elenco é o melhor elenco do Brasil. É o elenco mais caro do futebol brasileiro. Nós não podemos jogar tão pouco como estávamos jogando. Eu acho que provavelmente foi isso que os jogadores disseram, junto com a comissão técnica e os dirigentes, dentro do vestiário. Ou no Ninho do Urubu, ou no Maracanã, antes do jogo contra o Corinthians. E dá esperança ao seu torcedor. Tem uma cena muito curiosa durante o jogo, que a imagem da televisão, no Premiere, mostrando lá o Tite, e no fundo dele, o sósia do Jorge Jesus, o cara com a camisa do Flamengo, azul, mais ou menos essa cor aqui, sentido do Flamengo, escrito JJ. Parecia que era uma sombra, parecia que era um fantasma, parecia que era a morte chegando em cima do Tite. E ele, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Foi outro Flamengo. E que bola jogou esse moleque, o Lohan. Uma assistência e um gol. E da Espanha veio o elogio do Vinícius Júnior. Craque de bola. No passado se dizia que craque o Flamengo faz em casa. O maior exemplo disso é o Zico. Mas esse Flamengo atual é um time perdulário, que tem muito dinheiro, que tem budgets, que tem orçamento, que tem cofre, que tem carteira semelhante a de muitos times europeus. Então ele vai e compra um cara como o De La Cruz. Que baita jogador, gente. Que baita jogador. Então, mas não adianta nada você ter baita jogador se esses jogadores em campo, não estou dizendo que é o caso do De La Cruz, ao contrário, ele corre demais. Se esses jogadores em campo não tiverem postura, como mostraram nos jogos passados. Se eles tiverem postura, como eles mostraram nesse jogo, nessa vitória de 2-0 para o Corinthians, que só não foi maior por causa do Carlos Miguel, goleiro corintiano, fez ótimas defesas, embora tenha falhado no primeiro gol. Se não mostrar sempre esse empenho, não vai ganhar. Porque não adianta nada chegar lá na CBF e mostrar o contra-cheque e o valor da folha de pagamento e o nome dos jogadores. Não adianta nada. Quem corre mais, muitas vezes ganha o jogo. Porque, na vontade, ele supera as adversidades de ter um time melhor pela frente. O Flamengo é muito bom, gente. Mas se não tiver vontade, não vai em lugar nenhum. Agora, se jogar com esse empenho, jogou isso hoje contra o Corinthians, nessa vitória de 2-0, vai disputar tudo quanto é título que ele entrar em campo para jogar. Gente, não tem milagre. O time do Flamengo tá aqui. O time do Corinthians tá aqui. O Flamengo é um time que briga para ser campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. O Corinthians é um time que briga apenas contra o rebaixamento. Nem o mais fanático dos torcedores do Corinthians tem esperança em algo mais. No primeiro tempo, com 20 minutos, já era para estar uns 3 ou 4, Carlos Miguel, para variar, fechando o gol. Mas o time do Corinthians, gente, é limitado. Os jogadores que tinham qualidade, infelizmente, hoje estão velhos. E o resto não tem, gente. O time não consegue fazer um gol e não vai fazer. Que é o Yuri Alberto, é Pedro Raul, não vai fazer. Igor Coronado, 48 milhões de reais por 2 anos de contrato, não consegue cobrar um escanteio. E o Flamengo, gente, sai Pedro e entra Gabigol, precisa falar mais? Pois é, pessoal, terminou no Maracanã. Flamengo 2, Corinthians 0. O Corinthians até começou bem o jogo, né, pessoal? Uma pena que esse bom momento do Corinthians só durou 4 minutos. Teve ali uma cabeçada do Paulinho no escanteio batido pelo Fagner. O Rossi acabou fazendo uma defesa, mas depois só deu Flamengo. E no segundo tempo é verdade, o Corinthians também teve uma grande chance, cara a cara. O zagueiro Kaká acabou desperdiçando. O Rossi, goleiro do Flamengo, foi bem de novo. Mas, cara, é aquela velha idiotice, cara. Não vou nem criticar o zagueiro do Corinthians pelo gol perdido, mas pela jogada do segundo gol do Flamengo. Não dá pra zagueiro querer enfeitar a jogada na frente da área.
Puta que pariu, velho. E aí o que já era praticamente muito difícil ficou impossível. E o Corinthians não tem elenco, pessoal. O Ranieri não pôde jogar hoje porque tava suspenso. Foi um salseiro do caralho. O Antônio Oliveira teve até que mudar o esquema tático do time. Se no esquema tradicional o Corinthians já oscila e não é tão confiável assim, imagina usar um esquema que praticamente não foi testado contra um dos adversários que talvez seja o principal favorito ao título brasileiro, fora de casa no Maracanã. Eu teria mantido o esquema tradicional dos últimos jogos que vinha dando certo, o que também não é uma garantia de que daria certo, né? Porque o Flamengo hoje é muito mais time que o Corinthians. O Corinthians não tem peças para repor dos jogadores de qualidade que saem do time. Aí é sempre aquela desgraça de entrar aquele monte de jogador caneludo. E vou falar pra vocês, cara, apesar da falha, se não fosse o Carlos Miguel, o Corinthians já poderia ter tomado uma goleada no primeiro tempo. Hoje o Flamengo, pessoal, não é que é o melhor elenco do Brasil. O Flamengo hoje é o melhor elenco da América do Sul. Infelizmente, cara, com esse elenco que o Corinthians tem hoje, o nosso campeonato não é contra os caras. Como o nosso campeonato hoje também não é contra o Atlético Mineiro. Como o nosso campeonato hoje também não é contra o Palmeiras. O torcedor tem que ter consciência disso. Mas infelizmente quando a gente fala isso, tem gente que rasga a roupa, dá chilique. Mas essa é a realidade. Se o Corinthians não acordar e contratar um elenco de qualidade, não para esse ano, mas para os próximos, o Corinthians vai continuar sempre, talvez aí nessa tiriça que se encontra. Realmente o time do Corinthians está muito abaixo do que a torcida espera. Infelizmente, nossa realidade no Campeonato Brasileiro é brigar no meio da tabela e olhe lá. E todo mundo mandando mensagem. E aí, Ronaldão, e aí? Pode colocar na conta do Antônio. Coloca na conta do Antônio. Pode colocar, porque o time foi bagunçado, uma bagunça só. E nós só fomos pro Rio de Janeiro com o problema do Ranieri ali. O Ranieri era o problema. Ah, o Ranieri não vai jogar, tomou o terceiro amarelo. Aí ele faz uma bagunça, coloca 3 zagueiros totalmente perdidos, e aí sem referência no ataque fica isolado lá o Romero e o Wesley, sumiram, e o moleque veio pra dentro. Quer dizer, o Antônio errou em tudo quanto é jeito, mas a culpa é só dele, Ronaldo? Até aqui ele fez, não, a culpa não é dele, que depois no intervalo, no segundo tempo, ele teve que entrar com Bira e Léo Maná pra ganhar do Flamengo. Então a culpa não é só dele. Agora tem que ver o que tá acontecendo no começo aí. Alguém tem que cobrar e saber cobrar. O Augusto fica de olho aí, Augusto. Esse Caio aí que vocês colocaram aí não é pra tá aí. E o Fabinho Soldado não consegue nem falar com os jogadores. Então, não é só e aí, Ronaldo, tem que ver aí a lambança que fez o treinador e essa turma que tá do lado dele aí que não consegue cobrar o treinador. É isso. 2-0. Saiu barato porque o Carlos Miguel... Ai, Ronaldo, ele falhou no primeiro gol. Falhou cara a cara com o Pedro. Mas se não é ele, era mais também. Vou te falar. Faz o simples, Fernando Fiel. Faz o simples. Você colocando 3 zagueiros, 10 atrás no recuado, você já estava demonstrando para os mulambos que estava com medo deles hoje no Maracanã. Faz o feijão com arroz, faz o que você já vinha fazendo nos 4 jogos de invencibilidade. Perde jogando, não perde com medo. Pô, o que demonstrou aqui, ninguém entendeu nada da sua escalação. Uma escalação que parecia que o Corinthians estava com medo do Flamengo. Faz o simples, faz o feijão com arroz, não inventa. Às vezes o treinador não pode inventar, faz o feijão com arroz, faz o simples. Você deixou todos os jogadores tudo confuso, e nós confuso, o raio que pai tá confuso, faz o simples, pronto, falei. Rapaz, Sidney aí é engraçado demais, tá louco, hein? Tá aí, nação, 2-0 pro Mengão. E o Lohan tá voando, hein? E agora, será que tem que dar mais oportunidade pro menino? Ele tá pedindo a camisa de titular, hein? Tá pedindo, hein? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. É uma joia do Flamengo, hein? Flamengo, excelente time pra poder revelar jogadores, ó. Demais, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Agora é pensar na partida da Libertadores da América. O Flamengo vai enfrentar agora o Bolívar, né? Vamos torcer aí pra que dê tudo certo nessa partida. O Flamengo precisa de 2 vitórias na Libertadores da América. É torcer pra que tudo venha dar certo. Mas essa partida aí contra o Corinthians deu uma esperança pra nós, torcedores do Flamengo. E vimos que parece que o Flamengo começou a reagir e tomara que comece a decolar. É isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Eu desejo para todos vocês um ótimo, feliz Dia das Mães para todos vocês. Tem alguma mãe que está assistindo nossos vídeos aqui? Desejo a você um feliz Dia das Mães. Deus abençoe sua vida. Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.